Vamos para a palavra de Deus e na sequência vamos para a oração, para o clamor. Prepara aí o copo com água, peça de roupa, fotografia, álcool que representa o seu milagre. Vamos para a palavra. Mateus, capítulo de número 13, a parábola do semeador. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se porque não tinha raiz. E a outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, olha que revelação profunda de Deus para nós no dia de hoje. Mateus capítulo 13, Jesus falou-lhes de várias parábolas. E ele começa com a parábola da semente. E foi uma semente, e foi 2 sementes, e foi 3 sementes, e foi 3 sementes, e foi 4 sementes. Eu quero iniciar dizendo para você, nesse dia de hoje, quem sabe é a primeira vez que você está nos ouvindo, alguém da Igreja Ação Forte compartilhou a nossa programação, um amigo, um familiar, um ente querido, seja bem-vindo, seja bem-vindo. E eu quero te dizer que essas 4 sementes simbolizam a insistência de Deus na minha vida, na sua vida. Já pensou se Jesus tivesse desistido de mim a primeira vez? Oh, meu irmão, Jesus não desiste. Não desiste de mim, não desiste de você. Eu quero declarar no poder que há no nome de Jesus. Eu sinto muito forte no meu coração nesse momento. Você que está buscando por alguém da sua casa, por alguém da sua família, não desista. Permaneça, fica firme. Como essas 4 sementes. 1, 2, 3, 4. Jesus dizendo para mim, para você, quantas vezes forem necessário, Ele vai insistir. Ele vai insistir. Então não desista não. Daquilo que você está buscando, daquilo que você está pedindo, daquilo que você está esperando, daquilo que você sonha, daquilo que você almeja, daquilo que você deseja. Quem sabe você diz: bispo, eu já tentei uma vez, já tentei 2 vezes. Tenta mais um pouco. Tenta um pouco mais. Porque certamente, como está escrito em Ageu capítulo 2, pode até tardar, mas certamente virá. Não tardará. E vai acontecer. Porque Deus prometeu, Ele é fiel. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais que pedimos ou pensamos, imaginamos, pelo poder do Senhor que opera em nós, pastor Renan. Aleluia. Esse Deus tremendo, poderoso, aleluia, maravilhoso em nossas vidas. Deus é bom, né? Deus é muito bom. Deus está falando aqui da semente, né? Da perseverança. E o Senhor, Ele falava por parábola. Por diversas vezes você vê Deus falando por cima, para você entender assim. Ele não falava claramente, mas ele dava a entender do que Ele queria falar com o seu povo. E o Senhor, Ele continua fazendo da mesma forma conosco. Ele continua dando-nos a semente nas nossas mãos. Nós temos que sabermos onde vamos semearmos, porque dependendo da terra, não vai dar fruto. E pelo contrário, vai perder. É verdade. Então, nessa parábola nós podemos percebermos, quando o Senhor fala por parábola, para que a gente, cada atitude que nós vamos tomar, a gente temos que termos cautela, sabemos o que estávamos fazendo. Verdade. Porque às vezes as coisas não acontecem na nossa vida. Porque as coisas não deslancham. Porque as coisas não acontecem. O que nós estamos fazendo? Por quê?
não está acontecendo na minha vida? Por que eu fiz isso e não deu certo? Por que eu fiz aquilo? E aí, nós lendo esta palavra, a gente observa que era 4 sementes. E 3 sementes foram perdidas. É verdade. As sementes eram boas, mas jogou no lugar errado. É muito comum a gente ver as pessoas reclamando, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, quando nós fazemos algo que não dá certo, é o momento da gente refletir. Verdade. Trazermos a responsabilidade para nós. Não atribuir a quem quer que seja. E aí o semeador saiu, semeou a primeira, semeou a segunda, semeou a terceira. E ele estava, a última oportunidade estava na mão dele. Exatamente, pastor Edna. E quem sabe hoje você está com algo na sua mão e você não pode errar. É verdade. Você não pode perder mais. Você já perdeu a primeira, a segunda, a terceira. Agora é o momento de você ter a consciência que tem que fazer diferente. Que tem que mudar, tem que fazer algo diferente. A terra tem que ser boa para produzir. A terra tem que dar fruto. Porque você não vai passar o resto da sua vida lançando a sua rede, a sua semente, o seu propósito e perdendo. É verdade. Então eu quero convidar você hoje para que você semeie no lugar certo, faça a coisa certa. Aleluia. Você tem um momento que você tem que cansar da vida de tribulação. Você não vai se revoltar contra Deus. Você não vai se revoltar contra as pessoas. Você não vai se revoltar contra o marido. Não. Eu tenho que fazer isso aqui tem que dar certo. E a Bíblia diz, né, no versículo, olha o versículo 4 que diz. Vamos começar aqui rapidamente no versículo 1 que diz assim: tendo Jesus saído de casa, naquele dia estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que entrando em um barco se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Tem hora que você tem que ficar atento. A pessoa em pé, ela está atento. Verdade. É como segurança. Você não vai achar um segurança de uma loja, de um banco, onde quer que seja. Você não vai achar ele sentado. Geralmente ele está em pé e em posição da peleja. Eu quero convidar hoje você para se posicionar, para ficar de pé, para ver o que Deus vai dar direção para a sua vida. Porque eu quero ver a sua vida mudada. Eu quero ver sua vida transformada. Eu quero ver sua vida sendo abençoada por Deus. Porque o prazer de um líder é ver o seu povo abençoado por Deus. Aleluia. Porque nós temos essa visão. E falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Enquanto semeavam, a parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram. Você vai falar dos seus sonhos, dos seus projetos para qualquer um. Você fica abrindo a boca do que você vai fazer, que você vai comprar isso, que você vai fazer aquilo. Aí vem a inveja, vem a mentira, vem a retaliação, vem o diabo, e aí não nasce. Aí você fica frustrado, você fica opaco. Aí vamos continuando. E aí diz o Senhor: enquanto semeavam, a parte das sementes caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. A terra que eu quero me referir aqui é o ministério que nós congregamos. Se você plantar em uma terra que não dá fruto, que não tem o dom da prosperidade, não tem a sua vida regrada na palavra, que não tem uma vida com comunhão com Deus, que não tenha... Amado, eu estou falando de perfeição porque perfeição não existe. Exatamente. Perfeito só o Senhor. Aleluia. Porque quando você lida com o ser humano, nós somos inerentes a qualquer situação. Mas você tem que ter uma pessoa que você sabe que é de Deus.
Você sabe que ele é um homem de Deus, é a mulher de Deus, e a terra é fértil. Tudo que você planta nasce. Aleluia. Até aquilo que era para dar errado dá certo. Verdade. Porque o Senhor está conosco. Aleluia. Versículo 6. Mas vindo o sol queimou-se e secou, porque não tinha raiz. Muito forte. Agora, aqui vamos falar da oração, do jejum, do propósito, do dízimo, da oferta. Você vai um dia, vai 2, aí porque alguma coisa sai do eixo, você desiste. Aí o sol vai matar, porque não tem raiz profunda. Verdade. Você só tem raiz profunda quando você permanece, fica firme, porque uma árvore, quanto maior ela é, as raízes são maiores do que a árvore. Aleluia. Para você ver a glória de Deus, para você ver o mover de Deus, o que Deus é fiel para fazer, é importante você permanecer. Aleluia. Deixa suas raízes crescerem. Aqui eu quero colocar a igreja Geração Forte. Deixa suas raízes se aprofundar. Espere um pouco mais, porque nós temos fé para te abençoar. Nós temos vida com Deus para regar essa terra. Aleluia. Versículo 6, versículo 7. E a outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceu e sufocou. Se você ficar no meio de pessoas pessimistas, que não tem uma palavra profética, que só vê pecado, só vê coisa errada, só vê defeito, que fulano não presta, que fulano... Como que vai crescer? Verdade. Como que você vai ver a glória de Deus? Se você está num ambiente corrompido e corroído pela maldade da língua e do coração. Não vai. Você tem que se juntar com pessoas que sejam melhor do que você. A minha mãe sempre tinha um ditado que os mais velhos têm: diga com quem andas que eu te digo quem tu és. Exatamente, pastor Eder. Aí você quer que sua raiz cresça, quer dar fruto, mas não se afasta de pessoas que não tem nada a ver com você. Você não vai ficar de mal, você não vai brigar, você não vai desprezá-lo. Não. Você só vai selecionar. Eu não quero conversar com a pessoa que não me encha de fé. Eu não vou conversar com a pessoa que só traz problema para o meu coração. Porque o que a Bíblia diz? Que quando a gente ouve através de ouvir a palavra, né, bispo? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, alguém que tem algo de Deus para te dar. Você está desanimado? Você tem que arrumar a pessoa. Não, vamos, amigo, em nome de Jesus. O Senhor vai nos dar vitória. Eu estou desempregada. Não, amiga, vamos orar e Deus vai abrir a porta. Aleluia. Tá conversando, conversa que não edifica. Olha, dá licença aqui um pouquinho. Eu vou ali buscar os meninos na escola, daqui a pouco eu volto. É uma estratégia para que você não fique sufocada. Porque senão sua raiz não vai prosperar. Você quer que eu desenhe para você entender que a sua vida está na eminência de uma mudança gloriosa? Só vai depender de mim e de você. Aleluia. E finalizando no 7 diz: e a outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Não deixe ninguém sufocar a tua fé, não deixe ninguém te desanimar. E o versículo 8: e a outra caiu em uma boa terra, e deu fruto, um 100, outro 60 e outro 30. Aleluia. Aí eu te pergunto, poderia ter começado do 30, não é verdade? Por que começou do 100? Porque tudo com Deus é 100%. Aleluia. Com Deus não tem meio termo, não tem um tijolo e a metade de barro. Ou você é, ou você não é. Ou você tem, ou você não tem. Ou você busca, ou você não busca. Ou você é amigo, ou você não é amigo. Não tem meio termo. Porque a Bíblia diz que é melhor que fosse frio ou quente. Então não tem morno, não. Não tem lugar para morno. Então, aqui no 8 diz: e a outra caiu em uma boa terra e deu fruto. E a outra 100, outra 60 e outra 30. Aleluia. Que você tome posse de uma grande vitória da parte de Deus. Que você escolha as pessoas certas para andar com você. Para que te leve para o alvo, para a direção. E essa terra tem que ser a sua mente e o seu coração. Porque se sua mente não estiver boa, se seu coração não for fértil para as coisas de Deus, para que você veja a glória de Deus,
O Senhor, Ele não criou o seu povo para viver como escravo. O Senhor não criou o seu povo para viver como tapete do diabo. O Senhor não criou o seu povo para viver debaixo de jugo. Não. Ramanda Rabashuri canta Lamanai. O Senhor não nos criou para isso. É verdade. Quando o Senhor criou Adão e Eva, o que é que Ele fez para Adão e Eva? Ele fez um paraíso. Exatamente, pastor. Então Ele nos criou para o melhor. Aleluia. E é isso que nós temos que entender. O Senhor nos criou para o melhor. Aleluia. Você que colocou o seu copo com água, sua peça de roupa, vamos orar nesse dia que se chama hoje. Está fraco? Vamos orar. Está desanimado? Vamos orar. Está desempregado? Vamos orar. Está triste? Vamos orar. É a oração que faz toda a diferença. Meu Deus, sobre a tua palavra nós viemos nesse dia que se chama hoje. Eu sei, meu Pai, que tudo pode, tudo faz. Eu sei que tem coisas que vêm para desanimá-lo, para entristecer, para essa semente não dar fruto. Mas nós estamos aqui com a Bíblia aberta, Pai. E é o Senhor falando conosco. Dá, Senhor, as instruções certas. Essa terra, meu Pai, que precisa estar bem a nossa alma, o nosso coração. Precisa ser fértil para acreditar, Pai. Para buscarmos o Senhor. Deus vai de encontro àqueles que estão, meu Deus, precisando de um milagre. Pessoas que estão precisando de uma saída. Tem pessoas, meu Deus, que já tentou tantas vezes. Já tentou a primeira, a segunda, terceira e nada. E aí, Senhor, as pessoas elas vão desanimando no meio do caminho. Elas vão perdendo suas forças, seu ânimo, o seu vigor. Mas sobre a tua palavra diz que a última semente, ela nasceu, ela prosperou 100, 60 e 30. Aleluia. 3 sementes em uma. Foi a multiplicação, representando o Pai, Filho e Espírito Santo. Aquele que faz e reina para todo sempre. Levanta, meu Deus, do teu trono de graça no dia que se chama hoje. Faça coisas gloriosas e glorifique o seu nome. Nós cremos, meu Deus, porque o Senhor nos ensinou a crer, a acreditar, a confiar, a perseverar. Lance por terra todos os principados e potestades. Lance por terra toda ferramenta maligna. Lance por terra todo dardo satânico. Lance por terra a enfermidade. Lance por terra o desemprego, a falência, a miséria. Lance, meu Deus, por terra. Quebre o laço do passarinheiro e a peste perniciosa. Tire os ferrolhos, tire as portas de bronze, os portão de ferro, aquilo que estava diante de nós seja anulado no dia de hoje. Que toda ferramenta que foi preparada, que seja quebrada no dia de hoje. Que toda tristeza, toda doença, meu Pai, vai tirando agora do alto da cabeça a planta dos pés. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero ver esse povo, meu Pai, glorificando e exaltando o seu nome. Nós queremos ouvir testemunho que o Senhor fez. Nós queremos dizer, meu Deus, foi o Senhor que fez tudo isso e por isso estamos alegres. Rabanda Rabashuri canta Lamanaia. Deus, coloca anjo, meu Pai. Coloca anjo, meu Deus, no dia de hoje para guerrear, para pelejar as pelejas que nós não podemos pelejar, porque tem peleja que nós não somos capacitados, Senhor. Oh Deus grande, Deus firme, Deus fiel e Deus justo. Oh Deus que pode e faz todas as coisas. Oh Deus verdadeiro e fiel no campo de batalha. Rabadaia, Labachere, Lemenique, Sédia. Nós glorificamos o seu nome, porque o Senhor é general de guerra. Dá, Senhor, a vitória do teu filho e da tua filha e glorifique o seu nome. Receba a força de Deus, receba a alegria, receba a prosperidade, receba do Senhor aquilo que você está precisando. Canta na manaia. Fica de pé, mulher, fica de pé, homem, receba do alto aquilo que você precisa, porque o Senhor te prometeu e Ele é fiel para fazer se cumprir na tua vida, porque Ele não é homem que minta, nem filho do homem que se arrependa. Porventura falaria o Senhor e não se cumpriria. Senhor, consagra esse copo com água, que nós possamos beber, ficarmos curados, Pai, em todas as áreas, e fortalecido
E essa semente que está na nossa mão, Senhor, ela vai prosperar. Ela vai dar 100, 60 e 30, Pai. Porque o Senhor vai dar o crescimento. Porque o Senhor é fiel e é verdadeiro. Beba desse copo com água e tome posse de uma grande vitória. Em nome do Senhor Jesus. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, que jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui,